Olá pessoal, eu vou começar essa nossa série de aulas sobre certos conceitos da física com um dos conceitos mais misteriosos de todos, claro, né? Que é a natureza do tempo. O tempo é uma coisa muito estranha, porque se você me perguntar o que é o tempo, vai ser muito mais difícil de eu explicar para vocês do que se você me perguntar se eu entendo o que é a passagem do tempo, aquela coisa de que você sabe lá dentro da sua cabeça, dentro do seu corpo, você tem uma experiência de que o tempo está passando e que ele vai do passado para o futuro, né? Mas quando você começa a tentar explicar, mas o que é o tempo, né? Espaço é bem mais fácil, né? Porque o espaço você anda, né? Você vai andando no espaço, você tem uma liberdade enorme para andar no espaço, você pode ir da esquerda para a direita, você pode pular, você pode andar para onde você quiser no espaço, mas o tempo não. O tempo ele é meio rígido. Você só vai para frente no tempo, você vai para o futuro, né? E porque você está indo para o futuro e você não tem liberdade, a menos que você possa viajar no tempo, que a gente vai falar mais tarde, você não tem liberdade de viajar nesse tempo. O tempo vai meio que te carregando, como se você fosse um galho flutuando nesse rio, que é a passagem do tempo, né? Como o Cazuza dizia, né? O tempo não pode parar. O tempo não para. Bom, e na física a gente tenta entender isso de uma forma fundamental, porque o tempo é um dos conceitos mais importantes para a gente entender o mundo natural. Por quê? Porque as coisas estão sempre em movimento e para a gente descrever movimento a gente precisa descrever tempo. Então existem duas possibilidades fundamentais para o tempo. Uma delas, que é a mais normal e que tem mais a ver com a nossa intuição do tempo, é de que o tempo é linear. Ele, vamos dizer, você está marcando um certo fenômeno, tipo uma bolinha que está caindo no chão, no momento t igual a zero, ela cai, é largada, e ela vai indo e, eventualmente, nesse tempo linear, ela vai chegar uma hora que ela vai bater no chão. Bum, bater no chão. Ou você pode imaginar que o tempo é um tempo circular, ou seja, que ele vai indo assim, ele não tem um passado ou um futuro, ele vai meio que se repetindo. Então você marca o momento do tempo e se você esperar um tempo suficiente, você volta àquele momento e as coisas vão se repetindo, né? É um ciclo do eterno retorno, como o Nietzsche gostava de dizer. Na física, a gente usa um tempo linear e a gente representa ele matematicamente como se fosse uma linha com uma direção. Cada momento do tempo, você vai marcando, vamos dizer, cada segundo do tempo é um ponto nessa linha. Então, zero, vamos dizer aqui, tem 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, etc, né? O tempo vai indo para frente, né? Então você sabe que se você soltar a bola no segundo, depois de 2 segundos que você começou a marcar o tempo, ela vai bater no chão num tempo maior do que 2 segundos e não num tempo menor do que 2 segundos. Então você tem uma ordem e uma direção do tempo que vai crescendo. E as leis da física, elas refletem isso. Quando você escreve as equações de movimento dos objetos, usando, por exemplo, as equações de Newton, ou mesmo as equações que descrevem o comportamento de átomos e mecânica quântica, que a gente vai estudar daqui a pouco, você sempre usa essa ideia do tempo indo para frente. Mas tem uma coisa muito estranha que acontece quando você presta atenção nessas equações. E o problema é o seguinte, que segundo essas equações, você pode olhar para o tempo indo para frente ou para trás. E você não é capaz de distinguir qual é a direção correta do tempo. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça um filmezinho de uma bola, estou marcando a bolinha aqui, ela começa nesse ponto no espaço e ela começa então a viajar e vai terminar lá. Então você tem um filmezinho da bola fazendo essa trajetória. Agora vamos supor que eu passe esse filme de trás para frente e de frente para trás. Em um caso você vai ver ela indo para cá e no outro caso você vai ver essa bolinha indo para cá. E você, se você só estiver olhando para essa bolinha, para esse filme, você não vai saber qual dos dois movimentos é o movimento que é o movimento concreto da bola, ou seja, que ela foi realmente da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E as leis da física que descrevem o movimento dessa bolinha, elas não dão a menor bola para se o tempo está indo para frente ou para trás, revertendo então esse movimento da bola. Você fala, mas como é possível que as leis da física que estão aí para descrever o mundo sejam tão paradoxais ou erradas? Não é possível isso, né?
Isso daí é o que a gente chama de invariância temporal das equações de movimento, né? Que é uma das propriedades mais importantes da física fundamental, mas que obviamente é contrariada quando a gente olha para uma onda quebrando na praia, para um vulcão em erupção, para uma borboleta que vai de lagarta para borboleta e não de borboleta para lagarta. Todos esses fenômenos naturais têm uma ordem temporal. Então a gente tem que encontrar um jeito na física de descrever isso, de descrever essa ordem temporal, né? E como isso é feito? Isso é feito quando a gente começa a olhar não para o movimento de um simples objeto, mas para o movimento de muitos objetos diferentes. O exemplo da bolinha, realmente as equações não podem distinguir entre se está indo para o passado, do passado para o futuro ou do futuro para o passado. Mas quando você escreve equações que tentam modelar como uma onda quebra numa praia, ou como um vulcão pode entrar em erupção, esse tipo de movimento é irreversível. Por que isso? Primeiro porque ele tem um monte de partículas, um monte de objetos que estão participando dele, né? Então, se você fosse escrever todas essas equações que descrevem cada uma dessas partículas, você ia entender que essas partículas elas se chocam uma com a outra, né? Então as partículas da onda de água e tal que se quebram na areia, elas estão se colidindo umas com as outras, elas estão colidindo com a areia, e cada vez que você tem essas colisões, você perde um pouco de energia. E essa perda de energia tem a ver com o que a gente chama de fricção ou viscosidade. Então, quando você aplica as leis da física a sistemas em que você tem um monte de partículas que estão interagindo entre si, com perda de energia, então elas têm fricção, uma viscosidade, essa perda de energia gera uma direção no tempo. E isso daí foi descoberto no século XIX, e as leis que descrevem isso são as leis da física estatística, principalmente arquitetadas pelo Boltzmann, Ludwig Boltzmann, que foi um físico de Viena. Então ele mostrou o seguinte, que, por exemplo, se você pega uma garrafa de perfume, tá? E você abre a garrafinha de perfume, as moléculas de perfume começam a se difundir pelo ar, né? Você nunca vê o perfume voltar para dentro da garrafinha. Uma vez que elas saem, elas não voltam. Então existe uma direção temporal nesse movimento, e essa direção temporal tem a ver com o fato que essa difusão das moléculas de perfume é muito complexa, porque elas vão colidindo com as moléculas de ar e tal, vai havendo uma troca de energia entre elas, vai havendo uma perda de energia entre elas durante essas trocas, vai havendo uma viscosidade, e nesse processo de viscosidade você perde então essa bidirecionalidade do tempo, e você passa a ter um tempo que é unidirecional, ou seja, que vai sempre do passado para o futuro. Então, a direção do tempo tem a ver com a complexidade dos sistemas da natureza. Esse tipo de sistema da bolinha andando sozinha assim é um sistema extremamente artificial. Quando você trata de sistemas realmente complexos, você perde essa capacidade de achar que o tempo pode ir para frente ou para trás. Mas, obviamente, a pergunta persiste. Será que a gente pode viajar no tempo, né? E a ideia, então, seria a seguinte. Vamos supor que você tivesse aqui, novamente, a nossa linha do tempo, né? E você tem aqui um tempo que é o presente. Está aqui nosso tempo presente. Tem um outro tempo aqui que é o futuro. E tem um tempo aqui que é o nosso passado. Então a questão é, será que a gente pode ir do presente para o futuro? Ou será que a gente pode ir do presente para o passado? E as leis da física dizem o seguinte, que em princípio você pode ir do presente para o futuro, mas não do presente para o passado. E para você ir do presente para o futuro, você tem que usar as leis da relatividade, da teoria da relatividade do Einstein, que é um assunto que eu vou tratar na próxima aula. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que a gente não pode ir do presente para o passado. Então, as viagens que vão do presente para o passado, em princípio, são impossíveis, porque elas violam uma das coisas mais importantes que a gente percebe na natureza, que é a causalidade. A ideia de que cada efeito tem uma causa, e essa causa sempre precede o efeito, sempre vem antes do efeito. Então, por exemplo, se você viajasse para o passado, você poderia, por exemplo, matar o seu avô quando o seu avô era um adolescente,
E se você matasse seu avô e alterasse a história, você não ia existir. Então esse é um dos paradoxos que aparecem quando você aplica a ideia de viagens do presente para o passado, né? Uma viagem no tempo para o passado, mas para o futuro, por incrível que pareça, é possível. Em princípio, é possível uma viagem no tempo para o futuro, contanto que você consiga criar uma espaçonave, alguma coisa que viaje próxima da velocidade da luz, ok? Então, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre essas teorias de viagens no tempo, principalmente da teoria da relatividade, porque assim a gente vai poder explorar essa ideia de possíveis viagens no tempo. Até lá! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se você quiser, assista mais dos meus vídeos porque tem muitos deles, ok?